Bom dia. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 6 até o verso 16, que diz: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Interessante esse texto, e ele é a sequência do que nós vimos do verso 1 ao 5. Chega até Jesus uma notícia vinda da parte de duas mulheres que ele amava, que o seu irmão Lázaro, que ele também amava, estava enfermo. E Jesus então faz uma declaração espantosa: esta enfermidade não é para a morte, mas para que se manifeste nele a glória de Deus. E agora nos é dito que Jesus ainda demorou 2 dias depois disso. Era de se esperar que Jesus fosse atender, fosse auxiliar as irmãs de Lázaro urgentemente, mas Jesus esperou. Primeiro, mostrando que a obra de Deus tem prioridade, não é? Nas nossas relações humanas. Segundo, porque dentro do próprio projeto de Deus as coisas têm a sua forma e o seu lugar. Então agora Jesus diz: vamos então para despertá-lo, vamos para lá, vamos para a Judéia. Mas eles têm um medo, porque eles agora dizem: há pouco tempo eles queriam apedrejar o Senhor, e o Senhor volta para lá, eles vão apedrejar o Senhor. Mas Jesus fala aqui de uma forma bastante misteriosa, para dizer o seguinte: quando chegar o momento das trevas, nós não podemos mais fazer o trabalho. Este ainda é o tempo em que as trevas não vieram sobre a luz. Mas daqui a pouco as trevas têm o seu lugar e vai ser o momento das trevas. Por enquanto, não é momento das trevas. A morte só vai chegar sobre mim na hora que eu permitir. É isso que Jesus está dizendo. Jesus disse para eles: olha, Lázaro adormeceu. Eles não entenderam e Jesus teve que dizer claramente: Lázaro morreu. E então ele diz: mas eu vou para despertá-lo e me alegro de que lá não estivesse. Por quê? Porque quando Lázaro ressuscitar, ele será um sinal extremamente grande para que os discípulos, aqueles que iriam morrer para proclamar o Evangelho, para proclamar a ressurreição de Jesus, tivessem firmeza no fazê-lo. E então, o texto termina dizendo que Tomé diz: vamos junto para que nós morramos com ele. Mas não é a hora de Jesus morrer, é a hora de Jesus manifestar a vida. E a morte só vai vir sobre Jesus na hora em que Jesus determinar. A própria morte cumpre a agenda de Deus, a agenda de Jesus, e nós precisamos aprender isso.